Olá, vamos dar início aí nossa aula de proporcionalidade, tá? É nossa primeira aula dentre algumas que nós vamos dividir, porque nós vamos trabalhar desde razão até a regra de três compostas, e se for trabalhado isso em uma aula única, ela vai ficar muito extensa, em uma quantidade de conteúdos muito grande. Então, a ideia é que, ao final de cada aula, seja trabalhado alguns exercícios do conteúdo trabalhado na aula, e, e assim a aprendizagem fica melhor, tá certo? Então, vou compartilhar a lousa, né, em formatozinho de caderno, exatamente para que você possa fazer no seu caderno, copiar, porque quando a gente vê, né, ouve e escreve, fica muito melhor a compreensão. Tá? Então, já vou compartilhar aqui e começar definindo o conceito de grandeza. O que é uma grandeza, né? Então, a grandeza é, é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Né? Como exemplo, aí, desde os mais simples até os mais conhecidos, né? Quando eu tenho uma quantidade, por exemplo, na receita de um bolo, né? Ou numa receita qualquer, quantidade de colheres de chá, a gente escuta muito falar nisso. Quando a gente vai medir algo que não tem alguma ferramenta, a gente conta, né? Já vou botando como exemplo aqui, eu tenho colheres, determinada quantidade de colheres para uma receita, né? Determinada quantidade de palmos, né? A gente vai medir algo que não tem uma trena, não tem uma régua, uma ferramenta, a gente usa o palmos. E todas as outras medidas, né, que nós conhecemos, medidas de comprimento, que aí entra metro, centímetro, decímetro, milímetro, né? As medidas de área, metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetros quadrados, por aí vai. As medidas de volume, todas as medidas de volume são grandezas, né? Litros, decalitros, por aí vai. Né? Mililitros. As medidas de temperatura, graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Kelvin, né? As medidas de tempo, desconhecidas, né? Horas, segundos, minutos, tudo isso são grandezas. As medidas de velocidade, né? Que é um tipo de razão especial que nós vamos ver mais à frente, né? Como quilômetros por hora, metros por segundo, e por aí vai, tá certo, gente? Então, eu tenho muitas grandezas. Essa é a definição de grandeza. É tudo aquilo que pode ser contado, tudo que eu puder contar ou medir, pode ser medido, é um tipo de grandeza. Tranquilo? Então, nós vamos falar agora sobre a definição de razão. O nosso primeiro conteúdo da proporcionalidade. Para entender a proporcionalidade, é preciso entender primeiro o conceito de razão. O que é uma razão? Uma razão nada mais é do que o quociente. Né? O quociente é uma divisão, né, entre dois números com o denominador, ou seja, a partezinha de baixo da fração, né, ó, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Eu não posso ter uma divisão por zero, né? Isso é uma definição dos números racionais, tá certo? Não existe uma definição por uma divisão por zero. Como é que eu posso representar uma razão? Desta maneira, maneira tradicional de fração, escrito na forma fracionária, ou simplesmente
e mais comumente usada desta maneira, né? Esse símbolozinho aqui é um símbolo de divisão. E aí a leitura disso aqui, a gente diz, nesse caso, nesse exemplozinho aí, que 1 está para 5. Esta é a definição de razão. E como é que eu uso? Quando é que eu uso a razão, né? Vamos dar um exemplozinho aqui, eu trouxe aqui para você. O seguinte, uma pesquisa realizada em um bairro revelou que 160 das 400 pessoas entrevistadas praticam esportes. Qual a razão entre os praticantes de esportes e o total de entrevistados? Eu tenho assim, ó, a pesquisa me disse que 160 pessoas de 400 entrevistadas praticam esportes. Às vezes, o número ele solto desta maneira, né, fica um pouco complicado para eu definir se 160 de um total de 400 é muito ou é pouco, né? Quando a gente escreve esse número de tal maneira, como numa razão, eu consigo enxergar melhor, perceber melhor isso aí. E faz parte da do estudo da proporcionalidade, nós vamos ver também em outras aulas, a questão da porcentagem, né? Quando a gente define algo em porcentagem, a gente dá uma determinada porcentagem, a gente consegue ter uma noção melhor se aquela quantidade é muito ou é pouco, tá? Então, a princípio, nós vamos começar pela razão. Então, se eu tenho 160 pessoas de um total de 60, a razão dos que praticam esportes em relação ao total é extremamente importante esta ordem, viu? Então, primeiro, quem vai ficar em cima são os que praticam esportes. Então, a razão, chama aqui de R, tá? Será igual a 160 dividido por 400. Tá? Nesse caso aqui, nessa divisãozinha aí, eu posso cortar esse zero de cima aqui com esse zero de baixo e eu vou ter 16 dividido por 40. Tá? Então, 160 sobre 400 é a mesma coisa que 16 sobre 40. Para melhorar a compreensão, eu vou tentar deixar essa fração irredutível, né? Eu vou simplificando aqui até onde der. Como 16 e 40 são são números pares, eu vou começar dividindo aqui por 2. Vou dividir 16 por 2 e vou dividir 40 também por 2. Né? 16 dividido por 2 vai dar 8. 40 dividido por 2 dá 20. Ainda dá para dividir por 2. 8 por 2 dá 4. 20 por 2 dá 10. E aqui ainda dá para dividir por 2. Né? Professor, eu poderia dividir logo, nesse caso aqui, por 8? Poderia. Se você perceber, né, que dá para dividir por um número grande logo, o maior número possível que divide os dois ao mesmo tempo, melhor. Se não, a gente vai dessa maneira, né? Vai dividindo até perceber quando não der mais para fazer essa divisão. Então, dividi aqui por 2, dividi por 2, percebi que aqui ainda dá para dividir por 2 e aqui também ainda dá para dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, veja bem, neste caso aqui, eu tenho 2 que é um número primo, 5 é um número primo, não dá mais para dividir. Eu digo que a razão entre os praticantes de esportes e o total de entrevistados é na razão de 2 para 5. Ou seja, fica muito melhor essa leitura, essa compreensão, né? Eu posso interpretar da seguinte maneira: para cada 5 pessoas das entrevistadas, 2 delas fazem esportes. Então fica muito melhor do que simplesmente um número 160 de um total de 400. Né? Quando eu faço a razão, isso me ajuda numa interpretação das informações, dos dados que eu obtive. Tá certo? Então, essa é uma das aplicações da
razão, tá? Vamos falar um pouquinho agora da razão entre grandezas de mesma natureza, tá certo? Então, quando é que eu posso fazer a razão entre grandezas de mesma natureza? É extremamente importante o seguinte: é preciso que estas grandezas que eu vou relacionar, que estas grandezas, como eu fiz agora no exemplo anterior, né, estejam em uma mesma unidade de medida. Como assim, professor? Eu só posso fazer a relação entre duas grandezas se elas, uma razão entre duas grandezas, se elas estiverem em mesma unidade de medida. Eu só posso fazer comparações em mesma unidade de medida. Eu não posso comparar, por exemplo, algo que tenha sido medido em palmos, né? Aquele velho palmo, você vai medir nos palmos, com metro. São grandezas de naturezas diferentes, né? Eu não posso medir algo que esteja em centímetro com metro. Se eu for fazer a razão, tem que ser centímetro com centímetro, ou metro com metro, ou palmo com palmo, ou colheres com colheres, copos por copos. Tá? Então, para fazer a razão entre grandezas de mesma natureza, é preciso que estas grandezas estejam em uma mesma unidade de medida. Tá bom? Então, por exemplo, em uma garrafa de suco concentrado, indicava no rótulo o seguinte: misture uma parte de suco concentrado com 5 partes de água. Adoce a gosto. Veja que ele fala misture uma parte de suco concentrado, ao termozinho que ele usou aqui, uma parte de suco concentrado com 5 partes de água. Ou seja, né, essa parte aí é porque eu posso utilizar de qualquer medida. Se eu fizer a relação entre um copo de suco concentrado, vai ser 5 copos de água. Se eu fizer de 1 litro de suco concentrado, serão 5 litros de água. Certo? Então, é extremamente importante perceber isso daí. Para que eu faça essa relação, essa comparação, essa razão, essas grandezas têm que estar na mesma unidade de medida. Então, aproveitando esse exemplo aqui, eu posso fazer, por exemplo, o seguinte. A razão, assim, a razão da seguinte maneira. Eu vou pegar um copo, no que ele me diz aqui, um copo de suco concentrado está para 5 copos de água, tá? Se eu tiver 1 litro de suco concentrado, isso daí está para 5 litros de água. E por aí vai, certo? Sempre na mesma unidade de medida. Tranquilo, gente? Então, essa é a relação entre grandezas de mesma natureza. Isso é uma observação extremamente importante que eu tenho que saber. Tá? Então, vamos lá, dando continuidade aí, falar de algumas razões especiais. Na aula de hoje, nós vamos especificamente falar sobre as escalas. Tá? É um conteúdo, gente, extremamente cobrado, né, para quem vai fazer aí o exame de seleção do IFRN, quem está no 9º ano. Também
para fazer leituras na disciplina de geografia. Quem nunca pegou aquele mapa, que está lá o mapa do Brasil, ou o mapa mundi, e lá embaixo tem lá a escala, e às vezes a gente não interpreta que numeração é aquela, né? Tem 1, 2 pontinhos, aí tantos milhões. O que é que isso representa? Isso representa que cada centímetrozinho que você medir na régua ali no papel, se o mapa estiver na escala, cada centímetrozinho que você medir ali no papel, aquilo representa tantos mil ou milhões de centímetros na realidade, tá certo? Então, essa é a definição de escala. É bem cobrado em provas externas que possivelmente você venha fazer aí de concurso ou, como eu falei, exame de seleção. Né? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir escalas. Então, o que é escala? Escala é a razão. Agora a gente já definiu razão, né? Então, vamos lá. Escala é a razão entre as medidas vou botar aqui do desenho, porque né, no papel, as medidas do desenho e as medidas reais, né? Ou seja, o tamanho real. Né? Seria basicamente o seguinte, vamos estabelecer uma razãozinha da seguinte maneira, escala é igual a tamanho no papel dividido pelo tamanho real. Então, basicamente, essa seria uma expressão que representa a razão de uma escala, tá? Comumente, por ser uma medida, né, uma coisa pequena, escrita num papel, às vezes, comumente essa medida a gente transforma geralmente em centímetros. É a unidade padrão das escalas, é o centímetro, tá? É a unidade padrão das escalas, é o centímetro. Vamos lá. Trouxe alguns exemplos aqui. Esse primeiro diz o seguinte: o diretor mandou fazer a maquete da escola. O prédio principal tem 24 metros de altura. Na sua maquete, sua altura é de 20 centímetros. Qual foi a escala usada nessa maquete? Tá certo? Então, quais são as informações que eu tenho? Né? Primeiro, deixa eu pegar aqui, a altura desse prédio aí, né? A altura real dele. Qual é a altura real dele? 24 metros. E a altura desse prédio aí, no papel, na maquete, né? No papel não, na verdade na maquete, na construçãozinha lá da maquete, esse prédio tem 20 centímetros. Observa que eu tenho, ele me dá a altura na maquete de 20 centímetros e me dá a altura real em 24 metros. Então, eu tenho que transformar ou de centímetros para metro ou de metro para centímetro. Como eu falei, o padrão, o mais comum, é sempre você transformar de metro para centímetro. Gente, 1 metro ele tem 100 centímetros. Então, 24 metros vai ser 24 vezes 100, ou seja, 2.400 centímetros. Então, qual foi a escala usada nessa maquete? Ou seja, olha só, em escalas, primeiro em cima vem o do papel e embaixo vem o tamanho real. Então, a escala usada nesse caso aí
vai ser de quanto? Vai ser de 20 dividido por 2.400, tá? Posso cortar esse zero de cima com o zero aqui de baixo. Ficou 2 dividido por 240. 2 dividido por 240, eu posso simplificar isso aí por 2, né? Porque 2 divide por 2 e 240 também divide por 2. Então, quando eu fizer essa divisão aí por 2, né, vou colocar aqui que eu estou dividindo isso aqui por 2 e também vou dividir isso aqui por 2. 2 dividido por 2, 1. 240 por 2, 120. Então, qual é a escala? Qual foi a escala usada nessa maquete? 1 por 120. Isso significa o quê, hein? O que é que isso significa? Isso significa que cada centímetro que tem lá na maquete, ele representa, no tamanho real, na realidade, 120 centímetros. Ou seja, 1,20 m no real. Tá certo? Então, este é um exemplo de aplicação e de exercício, de atividade, vocês pegarão, relacionada a escalas. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui, mais 2 exemplos aí, para a gente finalizar. Um mapa foi desenhado na escala de 1 por 31 milhões e a medida da distância entre as cidades de Brasília e João Pessoa, em linha reta, foi representada por 5,5 centímetros. Qual é a medida da distância real aproximada em quilômetro entre essas cidades? Veja que ele me dá aqui em centímetros e no final ele me pede que a resposta seja dada em quilômetro. Certinho? Então, eu vou trabalhar em centímetro, depois faço a transformação em quilômetro. Mas é extremamente importante a gente perceber o seguinte, tem que saber isso aqui. 1 metro, ele corresponde, é igual a 100 centímetros. Né? 1 metro tem 100 centímetros. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Se 1 metro equivale a 100 centímetros e 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, o que é que eu posso concluir disso aqui? Que 1 quilômetro corresponde, aí eu vou colocar aqui, ó, 1 e 5 zeros, né? Ó, 3 e 2, 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 1 quilômetro corresponde a 100.000 centímetros. Né? Porque se 1 metro é 100 centímetros, 1.000 metros será 1.000 vezes 100, que vai dar 100.000 centímetros. Dessa forma, aqui eu tenho 31 milhões de centímetros. Né? 31 milhões de centímetros. Isso aqui, vou colocar a unidade de medida. Isso daqui, 31 milhões de centímetros, nesse caso aqui, vai corresponder a quantos quilômetros? Né? Então, se eu tenho aqui 5 zeros aqui, eu vou cortar aqui 5 zeros. Né? Eu vou pegar aqui e cortar 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou quanto? 310 quilômetros. Então, 31 milhões de centímetros correspondem a 310 quilômetros. Então, eu vou pegar o seguinte, se em linha reta isso foi representado por 5,5 centímetros, eu vou pegar 5,5, né, e multiplicar por 310. Então, 5,5 vezes 310. Eu vou fazer até aqui a parte, para quem tem dificuldade, né, em fazer essa continha, vou fazer aqui
310 vezes 5,5. Como é que eu faço essa conta, não é? Às vezes a gente tem dificuldade de fazer conta com número decimal. Então, eu vou pegar aqui, ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 1 não tem para onde ir, vem para cá. Debaixo do 5 agora, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Vamos agora somar isso aqui. Veja que eu não olhei nem a vírgula até o momento, né? Vou considerar ela agora. Ó, 0, 5 mais 0, 5. 5 mais 5, 10, sobe 1. 2 com 5, 7 e 1. Eu tenho uma vírgula aqui, uma casa decimal depois dela. Então, eu vou andar aqui, deslocar e colocar essa vírgula aqui, deixar uma casa decimal, ou seja, 1705. Então, isso daqui Então, qual é a medida da distância real aproximada em quilômetro entre essas cidades? Quando eu multipliquei isso aqui, 1.705 quilômetros. Alternativa correta, letra D de Deus. Tranquilo? Questão número 3, né? Exemplo número 3. Uma sala mede 9 metros de comprimento. Essa medida de comprimento equivale a 6 centímetros em um desenho. Qual é a escala do desenho? Ora, a escala nada mais é do que o tamanho do papel dividido pelo real. No desenho, eu já tenho aqui 6 centímetros. No real, eu tenho 9 metros. Né? 9 metros é igual a 900 centímetros, visto que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 9 metros será 9 vezes 100, 900 centímetros. Então, 6 dividido por 900. E aí agora eu vou simplificar. Mesmo caso, né? 6, vou tentar por 2 lá. 6 dividido por 2 dá 3. 900 dividido por 2 dá 450. Tá? Não dá mais para dividir por 2, porque 3 não é divisível por 2. Então, mesmo que o 450 seja, eu não posso. Vou ter que tentar agora por 3. É possível? Sim. 3 dividido por 3 dá 1. 450 dá para dividir por 3? Dá. Né? Como é que eu sei, hein, professor? Relembrando aí os critérios de divisibilidade. Eu sei que o número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível. Como assim? 4 mais 5, 9. 9 mais 0, 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 450 também é. 450 dividido por 3, 150. Então, a escala é de 1 por 150. Ou seja, cada centímetro no papel corresponde a 150 centímetros no real. Alternativa correta, B de bola. Certo? Então, para que nossa aula não fique muito extensa, né, para que nossa aula não fique extensa demais, aqui nós concluímos nossa primeira aula, falamos aqui de definição de grandeza, falamos de o conceito de razão e falamos de escala. Tá certo? Na próxima aula, nós daremos continuidade no nosso conteúdo de proporcionalidade. Certo? Então, um grande abraço e até a próxima aula.